Queria ver entre as mulheres, você chegou a conhecer alguma das mulheres? O que você pode falar Sim, sobre elas? Sila, em Mossoró, em 1995, né? Fizemos amizade quando ela foi a Mossoró pela SBEC, a convite da SBEC. Quando ela veio lançar o livro, né? Ela esteve na minha casa, esteve com meus filhos. Depois a Durvinha, que nós tivemos a oportunidade de conhecer depois, vamos dizer assim, que ela foi descoberta, né, por João de Souza Lima. Nós tivemos a oportunidade de levar a Durvinha para o primeiro Congresso Nacional do Cangaço em Brasília. Moreno e Durvinha estiveram conosco lá, né? Exatamente. Então, essas duas mulheres foram muito importantes para a gente conhecer de perto, ter acesso a essas pessoas, conversar com elas, né? Inclusive, fora do tema cangaço, eram muito animadas, muito alegres, né? Muita lembrança boa a respeito dessas pessoas, de todas elas. Para você, Kidami, o que representa o cangaço? Olha, o cangaço é, para mim, um capítulo da história do Nordeste e do Brasil que tão importante como os quilombos dos Palmares, a resistência indígena à colonização, a Guerra dos Bárbaros aqui no Rio Grande do Norte, né, que foi comandada por um bandeirante paulista praticamente para dizimar os indígenas potiguares. Né. Cangaço é um tema muito importante e engloba tudo isso, engloba que aconteceu apenas no Nordeste, né, o cangaço em si mesmo, né, desde Jesus Brilhante, Senhor Pereira, Lampião, né, e Antônio Silvino antes, né, de Jesuíno, Antônio Silvino, Senhor Pereira, Lampião, né, e Curisco. São 5 nomes numa sequência e praticamente que vamos dizer, consolidam o cangaço no Nordeste brasileiro. Né? E que hoje além da história, é cultura. Porque o cangaço engloba hoje artesanato, música, teatro, cinema. Né? Tudo isso está dentro, vamos dizer assim, envolve o cangaço envolve todos esses gêneros culturais. Tá? É verdade. Então, É então verdade. continua sendo importante como história, continua sendo importante como pesquisa e continua sendo importante quando engloba todos esses gêneros culturais que aqui a gente citou. Eu costumo dizer que o cangaço, que na época foi tanta desunião, tanta encrenca, tanta morte, tanto sangue, hoje em dia é sinônimo disso tudo que você falou. Quer queiramos ou não, engloba isso tudo, e a gente hoje tem que tirar o que a gente puder de melhor dessa história que foi tão doída na época. Eu Sim, costumo até dizer que o nosso sertão, por conta do clima, por conta da política também, da má política, sofre muito em vários aspectos. E o turismo, por conta do cangaço, pode ser uma fonte de renda hoje em muitos lugares do sertão. Prova e é é, Piranhas, está aí o que é hoje, Mossoró, Nazaré vai vir aí também agora com uma grande novidade, Floresta, é um motivo de atrair turistas, curiosos, exatamente. pesquisadores, e a gente tem justamente que fazer isso. A gente não pode marginalizar aquilo ali. Fazem parte da história, por bem ou por mal, tudo bem. Mas, hoje em dia, a gente tem que saber tirar proveito disso, porque a população sertaneja precisa. Eu queria pedir agora para você, que você citasse aí, dentro das suas pesquisas, dos seus estudos, dois volantes que você possa destacar nas suas pesquisas e por quê? Militância. O primeiro foi Néctar Pautilho, para mim, real, que esteve lá, uma fonte primária que esteve lá. Tá? Néctar Pautilho foi tão importante para mim porque eu vi o outro lado. Quando eu comecei a estudar, a pesquisar o cangaço, eu só vi o lado dos cangaceiros. Que o cangaço é uma moeda de duas faces. Né? De um lado estão os cangaceiros, do outro lado as forças legais, a polícia, a volante, né? E os contratados. E não podemos esquecer que uma moeda tem a borda, os coronéis, que caíam para o lado que lhe proviesse e no momento que lhe fosse melhor. João Gomes de Lira. Né? Foi muito importante também conhecê-lo e conhecer as histórias dele. E olha que
Eu ainda nem li o livro do Tenente João Gomes. Eu tenho os livros dele. Mas o que eu escutei, talvez seja por isso que eu ainda não li os livros. Porque o que eu escutei, eu tenho certeza que está tudo ali. Por dois nomes mais importantes, para mim, do lado das volantes. Eu queria que você falasse agora Luiz Gonzaga e o cangaço. O Luiz Gonzaga, como é que ele entra aí nessa história do cangaço? Luiz Gonzaga é fruto de uma época do cangaço, né? Vamos dizer assim. Porque ele era da região. Exu estava, vamos dizer assim, na rota do cangaço. Em 1926, quando o Lampião vem a Juazeiro do Norte, a convite do Flório Bartolomeu, que manda uma pessoa, né? Dizer que foi convite de Padre Cícero, ele, quando vem, ele passa naquela região. E no passar naquela região, a surra que Gonzaga levou por causa de Lampião. Porque ele via, segundo ele, relatos dele, ele via nos jornais a fotografia de Lampião e achava bonito. Ó, mãe, olha esse homem aí, mãe. Eu queria ir para o cangaço. Né? E quando correu a história de que Lampião ia passar na região, é que a família, todo mundo correu com medo. Os cangaceiros vão passar aqui, ninguém sabe o que, é que vão fazer. Né? E todo mundo correu com medo. O Gonzaga faz o quê? Ele, lógico, se isola com a família, né? Vamos fazer o quê? Né? Vamos ver o quê? Aí, quem teria coragem de ir lá na vila para ver se os cangaceiros passaram lá? Aí ele disse, eu vou. Ele, meninote, em 1926, Gonzaga tinha 14 anos de idade. Aí ele foi, chegou lá, o pessoal, não, ele passou por longe, não passou por aqui, por perto, não. Tal, graças a Deus. Eles não passaram por aqui. E ele volta, e quando chega perto do pé de um buzeiro onde o pessoal estava ranchado, eles vão fazer uma presepada. Presepada de menino. Não contou conversa. Fez carreira em procura do pé de um buzeiro e saiu gritando: o Lampião vem aí, os cangaceiros vem aí. A turma espirrou por todo lado, né? Só que a mãe dele, experiente, notou que se Lampião viesse ali, ele não vinha com aquela cara de riso, não. Ela esperou ele, quando ele chegou debaixo do pé, toma uma caca, deu uma surra, né? Que era preservado. E a segunda coisa dele, quando ele leva a segunda surra, é por causa da namorada, que ele arranjou uma namorada, filha de um homem rico. É quando ele leva a segunda filha, surra, e foge de casa, e daí pega um trem no Crato, vai bater em Fortaleza e entra no exército. Quando ele dá baixa, vai voltar para casa, tem que voltar pelo Rio de Janeiro. E é quando chega no Rio, e é convencido a ficar lá, porque lá vai uma sanfona, porque sabia tocar, e começa a vida dele como artista. Olha, Gonzaga grava o cangaço a partir do momento em que ele começa a fazer sucesso como o Rei do Baião, né? E que ele grava o Baião em 49, e ele começa a fazer sucesso, e o Baião começa a fazer sucesso no mundo. É quando ele começa a fazer sucesso como o Rei do Baião, tinha na mesma época um cantor catarinense, né, que se apresentava vestido à moda gaúcha, chamado Pedro Raimundo. Aí disse, olha, se Pedro Raimundo se veste como gaúcho, eu que sou nordestino, vou me vestir como nordestino. E o primeiro, as pessoas às vezes confundem e dizem que Gonzaga vestiu-se de cangaceiro. Não, Gonzaga vestiu-se de vaqueiro. O primeiro uniforme que Gonzaga usa, quando ele volta em casa em 1946, ele pediu um pedido para que um celeiro da região, né, um artesão de couro, fizesse para ele uma roupa de couro, de vaqueiro. Então é peneira, chinelas, peneira, chapéu e gibão de couro. Interessante. Né? E o primeiro show que ele apresenta na Rádio Nacional, no Otário da Rádio Nacional do Rio, como um artista nordestino vestido de vaqueiro, é com essa indumentária completa. Né? Que depois ele passa a tirar, porque as perneiras tinham dificuldade de vestir, né? E de tirar. O gibão atrapalhava tocar vestido no gibão, então ele passou a usar o gibão aos ombros, né? Só que, qual é a referência que a imprensa faz? Gonzaga se veste de cangaceiro. Então, interessante isso aí que você está dizendo. A imprensa que leva para esse lado, tá? Mas a roupa dele é de vaqueiro.
Depois ele, quando ganhou o título de Rei do Baião, ele passa a usar praticamente só o gibão, o ombro e o chapéu de couro, né? Mas Gonzaga gravou pelo menos 8 a 10 músicas ligadas ao cangaço, que é chachado, o gênero chachado. E faz fotografias, inclusive, vestido de cangaceiro, tá? Aqui, ó, na capa desse trabalho, uma foto colorizada, né? De Gonzaga, que tem ela em preto e branco, né? Essa foto, a original é essa daqui, ó, preto e branco. A foto escura você não dá para ver a arma. Na colorizada, talvez você dê para notar aqui por cima do ombro dele o cano de uma arma. Tá? Essas histórias que você contou aí, que deu dele ter se espelhado no gaúcho, era vestido realmente de vaqueiro e tal, enfim, é coisa que pouca gente sabe, porque você falou algumas coisas aí que as pessoas, muita gente não entende. Por exemplo, você falou de Padre Cícero e você falou de fotografia. Muita gente pensa que só Benjamin Abraão fez foto de Lampião. Não, gente, muita gente fez foto de Lampião, inclusive Lampião era conhecido por fotografias há muito, ele sempre gostou de ser fotografado. Benjamin, ele teve a vantagem de estar dentro da caatinga com o Lampião, é diferente. Ele teve esse mérito total e coragem muita. Mas fotos de Lampião existem desde a época da Rapazote. Outra coisa que você falou aí, que muita gente também confunde, que eu concordo com você, a história que o Lampião foi a Juazeiro por conta de Floro Bartolomeu e não de padre. O padre pode ter tido todos os defeitos do mundo, coronel, político, seja o que for. E que a gente queira, quer não, todo mundo naquela época respeitava ele, mas nesse quesito Lampião, eu também acho que ele não teve culpa. Mesmo até que o padre fez coisas, digamos assim, muito mais pesadas do ponto de vista da história do que simplesmente levada até Juazeiro. O padre fez coisas muito maiores do que isso. Tem várias fotos, tem foto inclusive feita por Aronido de Carvalho, na fazenda Jaramatá, e Aronido de Carvalho era filho de um coronel protetor do Lampião e era vamos dizer assim, o governador de Sergipe. Exatamente. Né? Era o capitão do exército, por exemplo. Em 1927, depois que Lampião passa em Mossoró, tem fotografia dele em Limoeiro do Norte. E a maioria dos livros sobre o tema colocava aquelas fotos como se fosse de José Otávio. José Otávio Pereira Lima. Como é que Zé Otávio, que estava na trincheira da resistência, na trincheira do prefeito, 2 dias depois, ele vai para Limoeiro do Norte e chega lá a dizer a Lampião que veio fazer uma foto dele vindo de Mossoró. Lampião tinha matado ele. Né? Acontece que em Limoeiro do Norte, tinha um fotógrafo local chamado Chico Ribeiro. E Chico Ribeiro fez aquelas fotografias. Né? Eu fui atrás desse cara. Eu fui atrás dessas fotos. Porque não eu estou aqui passando o livro, esse livro aqui, Nas Garras do Lampião, Diário do Coronel Gugel, né? que é um dos livros mais importantes dos 5 livros sobre o tema que eu sempre indico para pesquisa. Então, Chico Ribeiro, ele vai a Mossoró, ele faz as fotos em Juazeiro, em Limoeiro, desculpe, faz as fotos em Limoeiro, e o laboratório mais próximo para ele revelar era Mossoró, porque ele podia escolher ou ia para Fortaleza ou para Mossoró. Então ele vai para Mossoró. Lá, as fotografias são feitas, são reveladas como cartão postal. Isso são depoimentos que eu peguei com o sobrinho dele lá em Limoeiro. Elas foram reveladas como cartão postal. Foi vendido na feira à vontade. Foi vendido como bolo, como se dizia. E bem rapidinho, né? A velocidade disso aí. Rapidinho. O professor Eduardo de Ataí, se não me falha a memória, é o nome dele, aí de Fortaleza. Me mostrou um original dessas, tipo cartão postal, sem nenhum nome, como estão aqui registrados nessa imagem, aqui com os nomes. O que Zé Otávio faz? Zé Otávio revela os originais, leva e pede para ele identificar. E Jararaca foi identificando, e o escrivão da polícia que estava lá foi anotando. Essa letra aqui não é nem de Zé Otávio, é do escrivão da polícia local. Foi anotando os nomes. E Zé Otávio revela
a fotografia já com a identificação dos cangaceiros e dos 4 reféns que estão nela. Então, o grande, o responsável, o autor das fotos de Limoeiro é o fotógrafo Chico Ribeiro. Pouca gente sabe disso, viu? Não é o Zé Otávio, né? E nós fomos lá, e atrás dessa história mesmo. Fomos procurar essa história. Tem, inclusive, gravação em fita VHS desses depoimentos. Essas minúcias que dominam essas coisas, é só quem pesquisa a fundo que sabe. Porque muita gente fala as coisas, aquela história que eu ouvi dizer. Como, por exemplo, as cartas que Lampião escrevia, muita gente tem mania de querer comparar a letra. Olha, o Lampião escreveu aqui de um jeito, aqui a letra é outra. A pessoa não sabe que muitas dessas cartas Lampião mandava outros escrever. Mandava prisioneiros escrever, o próprio Antengujabe escreveu. Por exemplo, a avó da professora Lutgard, quando foi aprisionada por Lampião, foi elas que escreveram a carta e Lampião só botou o nome no fim. Aí quem não entende do assunto, banana tudo, aí traz dúvidas em relação ao Lampião. A letra aqui é de um jeito, aqui é do outro. Só não pesquisa, não conhece. Você aí dentro de Mossoró, quando você estava lá, você pode vivenciar muita coisa que quem é de fora não vivencia. Não vivencia, é diferente, é totalmente diferente. Nós tivemos agora, né, esse ano já, a surpresa da carta do Coronel Gugel. Né? Exato. A primeira carta que foi enviada, né? Escrita por ele. Escrita por ele, né? Inclusive foi para Rodolfo, né? E que foi descoberta agora pelo Sérgio Robério. O Robério, né? Que teve a sorte de comprar adquirir um pacote de recortes de jornal, tudo e dentro dela, foi e doou para o Museu Histórico da Escócia em Mossoró. Pois é, e eu acredito que ainda existe muita coisa por aí. Eu vou lhe contar um fato também aqui, que eu acho que eu nunca lhe contei. Quando eu fui em Limoeiro do Norte, eu entrevistei isso em 96, 95, por aí. Eu fui fazer um trabalho lá e eu tive um momento de fome e saí andando nas fazendas mais antigas, feito doido, como se diz. Peguei o carro sozinho, o pessoal ficou lá na pousada, e eu, rapaz, vou atrás de alguma coisa e saí rodando lá pelo sertão, onde eu vi uma casa antiga, eu parava, enfim, coisa de quem não tem muito juízo. E eu parei na casa de um cidadão e bati, ele me recebeu muito bem, eu estava pesquisando a história do cangaço, ele disse desse jeito, infelizmente eu não lembro o nome dele. Ele disse assim, você estuda o cangaço? E eu disse, amigo, eu pesquiso o cangaço. Eu falei, peraí que eu vou lhe buscar ali um negócio. Ele foi lá dentro, filho, e trouxe um baúzinho pequeno. Quando ele trouxe esse baú, ele tirou muita foto antiga, em jornais antigos, fotos originais. Infelizmente, na época, eu não me atentei de pedir uma cópia, coisa desse tipo. E eu não lembro mais nem o nome desse cidadão, já deve ter falecido. E no meio das coisas que ele me mostrando, e eu ali empolgado, vendo aquilo ali, ele me mostrou uma carteirinha de onde? Sócio da SBEC. Um camarada lá em Limoeiro, eu não lembro o nome desse daí, isso em 96. Ele me mostrou uma carteirinha daí, olha, eu sou sócio da SBEC. Nessa época eu nem conhecia o Paulo, eu conheci o Paulo em 97, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi um ano depois. Dois sócios da SBEC que eu me lembro em Limoeiro, um era o diretor do museu local, do museu histórico local, que era o José Guerra. E o outro era José Maia Guerreiro, um juiz que teve com a gente lá, que nos deu inclusive todo apoio, para a gente conhecer os locais por onde os cangaceiros passaram, onde eles só não mostrou o local onde eles jantaram, porque era no hotel, e esse hotel foi derrubado para alargar a avenida. Porém, o que ele conseguiu? Uma fotografia pegando a lateral, a frente da igreja e o hotel, onde Lampião e parte do Estado-Maior dele jantou em Limoeiro do Norte naquele. Pois olha aí, isso é uma raridade. Eu também tive o prazer de entrevistar 4 pessoas que foram testemunhas de Lampião em Mossoró e eu gravei. Enfim, a gente teve todas essas emoções aí vividas aí com esse povo todo, né? Qual é o conselho que você dá a quem está iniciando no mundo da pesquisa em relação aos cuidados que tem que ter com o que a pessoa vê? A pesquisa primária tem que ser nos livros, e nos livros da época.
nos livros que foram escritos por pessoas que vivenciaram aqueles momentos, né? Por exemplo, você pega Raimundo Nonato, Lampião e Mossoró, esse é um livro que é a primeira edição de 1955, a segunda, essa daqui é a segunda edição, de 56, tá? E já está na sétima edição, né? A Marcha do Lampião, Assalto a Mossoró, de Raul Fernandes, é a sétima edição pela coleção moçoroense. Né? Esse, por exemplo, é um livro que ele é documental. Raimundo Nonato era juiz de direito, historiador, professor e tal, e ele levantou tudo que passou, que aconteceu e juntou documentos da época da passagem de Lampião em Mossoró. Para quem quer pesquisar memórias, a Marcha do Lampião, Assalto a Mossoró. Para quem quer pesquisar a história vivenciada nas garras do Lampião, Diário Coronel Gugel. Para quem quer juntar tudo isso num só, você pega o livro de Sérgio Augusto de Souza Dantas, que é A Grande Marcha, Lampião e o Rio Grande do Norte. Então, são 4 livros, né, que eu indico. Para quem quer pesquisar um personagem importante, né, do Lampião e Mossoró, você vai para Macilon, de Honório de Medeiros. Então, você tem que ver esses trabalhos primeiro, para você ter uma noção de como começar uma pesquisa. Depois, você vai para a internet. E na internet você encontra muitos equívocos. Né? Você encontra muitos especialistas que não fizeram como nós. Nunca queimaram o rosto no sol, nem nunca teve reveses de passar em regiões que a gente passava, né, com medo, porque dizia assim, ali é perigoso. Né? Nunca tiveram... Muitas vezes. Tiveram com os personagens as fontes primárias que hoje não vão estar mais. Então, estudar, ler, pesquisar, porque eu vejo cada absurdo. Eu vejo pessoas que nunca pisaram em Mossoró escrever sobre Lampião e Mossoró. Aí escreve cada absurdo que a gente fica imaginando de onde foi que esse cara conseguiu isto. Quando a gente fala assim, como é que a gente chega e vai e consegue, e aí o cara vem e faz um comentário ou faz uma colocação como se ele fosse o dono da verdade, e é aquilo, e você não pode dizer nada, você não pode botar uma vírgula. E muitas vezes coisas ofensivas, né? Muitas vezes coisas ofensivas, né? Exatamente. Então, vale ressaltar aqui, Davi, vale ressaltar, só um parêntese aí, que na época que nós fizemos, e quem veio antes da gente fez, ninguém fez nada em busca de notoriedade, de aparecer, não, porque esse instrumento da internet nem existia, nem se sonhava com isso. Nós fizemos porque estava no nosso sangue, ó. Corria nas nossas veias o interesse de conhecer aquela história. Exatamente. Ninguém estava atrás de holofote, nem de dinheiro, como muita gente diz. Eu, por exemplo, escrevi um livro porque eu nunca me senti à altura de escrever um livro. Agora é que eu estou aí rascunhando. Mas nós fizemos simplesmente pelo prazer de conhecer aquela história. Mas ainda bem que nós fizemos. Ainda bem que a Mauri fez, que o Frederico fez, que Alcino, e tanta gente, que Paulo e os que vieram antes. Então, minha pesquisa é em Mossoró. Né? Eu não segui os passos do Lampião no Rio Grande do Norte, eu não fiz o que Sérgio fez. Então, eu tenho o livro de Sérgio como referência, porque ele fez o roteiro. Agora mesmo o Honório de Medeiros lançou um livro sobre Jesus Brilhante. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Né? A história de coronéis e cangaceiros dele é, vamos dizer assim, a nova onda do cangaço. É a visão acadêmica que hoje nós estamos tendo. O cangaço pesquisado nas universidades. O cangaço sendo fruto de TCCs, de teses e de doutorados, né? Dissertações e teses. Da SBEC para cá foi que começou a aglutinar pesquisadores em torno do tema. Eu costumo dizer que no cangaço nós somos eternos estudantes. A gente vai fazer uma sobre Luiz Gonzaga. E eu queria que você desse aí as suas considerações aí finais para a turma que está assistindo, que vai assistir aí, as suas palavras aí. Olha, Aderbal,
eu quero agradecer a você pelo convite de todas essas viagens prazerosas, de todos esses encontros, de todas essas viagens, uma me marcou profundamente quando nós fomos a Canudos, ao sertão de Canudos, quando eu tinha praticamente lido pela segunda vez Os Sertões de Euclides da Cunha. Quando resolveu assim, vamos fazer uma viagem a Canudos, eu voltei a ler Canudos. Uma viagem inesquecível. Esqueci. Para mim, foi a maior experiência e a maior emoção da minha vida como pesquisador. Foi quando eu botei os pés de 5 horas da tarde no chão sagrado de Canudos. Eu fiquei arrepiado da cabeça ao pé. E eu lembro que eu disse a vocês, quando eu voltei para a van, eu disse a vocês, gente, o conselheiro está por aqui com a gente. Não tem cabimento, não. Fiquei todo arrepiado. E no dia seguinte, que a gente viajou, que a gente andou, né, no Parque Nacional de Canudos, que a gente andou em Canoas, no açude de Cocorobó, nós fomos inclusive até um cemitério antigo, você lembra disso, né? Está tudo registrado em vídeo. Né? Tudo isso aí, toda essa viagem, para mim foi a mais importante da minha vida como pesquisador. Foi a mais emocionante. Bacana isso aí. Pois é, meu amigo, eu agradeço a você. A gente vai retornar aí no breve com o Luiz Gonzaga. E queria só dar um aviso à turma aí que assiste a gente, que eu ia postar um bate-papo com o nosso amigo João de Souza Minas sobre o Raso da Catarina. Mas devido a problemas aí que aconteceram, a gente teve que transferir esse bate-papo com o João, vai ficar para janeiro agora de 2021. E se tudo der certo, vai ser feito em 2021 um bate-papo com o João sobre o Raso da Catarina, no qual o Canudos está nas bordas ali do Raso da Catarina. Exatamente. Pois é isso, meu amigo. Abração aí para todo mundo, pessoal. Foi bom demais esse bate-papo e logo a gente retorna aí com outras novidades. Valeu, Guilherme. Forte abraço, meu amigo. Um abraço, tudo de bom, um abraço na família. Deus abençoe vocês todos.